Ei, vamos botar aí um fundo musical para o começo? Qual é o fundo musical mais emocionante? Já tá gravando aí já. E eu fazendo. Por que tu não falou pra eu não fazer? Porque já tá gravando. É o amor, Hein? É o amor. Quer o amor aqui? É o amor. Quero outra coisa aí. Porque, tipo assim, tem Pode botar é o amor, mas só a parte. a playback. Isso. Bota aí. Porra, tá aí, cara. Como é agora? Entendeu? Vem aí mais um campeão de audiência. Fala sério. Começa agora o programa que vai tirar suas dúvidas sobre os mais diversos assuntos na área da saúde. Pergunte ao Dr. Denilson, agora aqui na Líder FM, com a apresentação dele, Dr. Denilson Eugênio. A gente vai ter que falar do cadastro, né? Pode entrar com a música. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase bonita que nem sempre nós temos o direito de usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é por acaso, não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conseguiu, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você luta, e é isso que nós precisamos aprender, voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos, vemos as coisas ruins que estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. O tempo de preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que está destruindo a ele mesmo, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causar medo, respeita, mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. Muitas vezes o nosso sofrimento ele é duplicado dentro de nós porque nós alimentamos a experiência do medo. É como você pegar uma estrada para chegar a um determinado lugar. Haverá curvas, haverá buraco. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício, você aceita o risco. Não tem como chegar sem o risco. Quando a gente queremos, como nós queremos, não tem ninguém que nos segure. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós
não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar a dificuldade que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos nas nossas fraquezas, as nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho esse limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Eu tenho problemas na vida, mas os problemas não me administram. Sou eu que administro os problemas. Nós precisamos ter coragem. Nós vamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada. Chega de gente indisposta. A vida. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O caminho é estreito. Achou que seria fácil? Estava enganado. Sem luta, ninguém pode vencer absolutamente nada. Sem enfrentamento, não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento, não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos, é provável que você morra muito pior do que quando você nasceu. Me desculpe, eu não tenho como dar jeito na sua vida, porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Tome uma atitude a partir de hoje. Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa. Tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando esse sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que esse sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimento para o futuro? O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta quando a gente olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz a nossa tragédia, é o ponto de partida e não o ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser no nosso ponto de chegada, e sim o nosso ponto de partida. Muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta errada. E nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Porque nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é. Se você esquecer
quem você é, os outros irão lhe transformar no que eles querem que você seja. Olá, eu sou o Dr. Denilson Eugênio, especialista em melhorar a mente e o corpo das pessoas e assim melhorar as suas vidas. Está no ar, pergunte ao Dr. Denilson. Pergunte ao Dr. Denilson. Olha aí, o Júnior acertou. Opa, tá no ar, né? Bom dia a todos os campo-maiorenses. Vocês viram aí, né? Se você esquecer de ser você, as pessoas farão de vocês o que eles querem que você seja. Então você será dominado. Entendeu, Amanda? Pessoal, a Amanda está aqui quase chorando, mas tudo bem. Viu? Hoje nós vamos falar de doenças psicossomáticas. Que danada é isso, doutor Denilson? Nós vamos falar aqui o que age, o que faz a gente adoecer. A força do pensamento faz a gente adoecer ou melhorar, ou não ter doenças. Essa visão é uma visão chamada visão holística da coisa. Vai ser difícil para vocês entender, mas eu vou tentar aqui, como sempre, colocar no palavreado que vocês entendam. Psicossomática, preste atenção, Amanda. Psicossomática, psique é a alma, soma, corpo. Doenças psicomáticas são doenças da alma que podem interferir nas doenças do corpo. Interessante, né? E que, por isso, pessoal, que você vê igrejas lotadas e você vê que algumas doenças da alma que interferem nas doenças físicas. E o que acontece? Pessoas vão até a igreja e elas realmente melhoram, porque elas melhoram a alma. Né? Nós vamos falar aqui, nós vamos falar de sintomas, de verdadeiros sintomas que essas doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, que vão refletir no corpo. Sintomas como dores de estômago, dores de cabeça, tonturas, cólicas, provocadas por estresse, cansaço, nervosismo ou mesmo alergia. Portanto, a causa é emocional. Como exemplo, uma dor no peito por uma pessoa se emocionar. Porém, não tem causa coronária ou pulmonar. Então, onde vem a explicação? A explicação vem da emoção. Quando os cientistas não encontram explicações para a dor, para os problemas, provavelmente você está com o problema emocional. Dores ocasionadas pelos estados emocionais produzem males físicos ou abaixam a defesa do organismo, até ocasionar doenças. A exemplos temos a úlcera estomacal. Né? Então os estados emocionais que muitos médicos não dão valor, muitos enfermeiros não dão valor, na entrada do hospital, em que muitas pessoas dizem que é frescura, que é piti, e que a pessoa está só com frescura, isso pode sim realmente provocar sintomas físicos. Você pode ter uma dor de barriga por conta do emocional, você pode ter uma dor no peito por conta do emocional. Quando existe um mal físico e tem seu grau de dor elevado ou sua dimensão ampliada, aumentada devido aos estados emocionais. Por exemplo, uma pessoa tem gastrite, passa uma raiva, ela aumenta a dor daquela gastrite, aumenta todos os sintomas daquela gastrite.
Por quê? Porque o sistema nervoso é muito influente nas dores. Existe uma soma, existe uma mistura do emocional e a dor física. A gente pode citar exemplos também, hérnias. O cara que tem uma hérnia de disco vertebral, quando ele passa por algum momento de emoção, ele não fez nenhuma força, a dor aumenta. Ele não se esforçou, a dor pode aumentar, certo? A minha assessora, a Amanda, né? Ela está aqui na minha frente, ela está com uma tosse e ela está basicamente quase um mês com essa tosse. E essa tosse, ela pode não saber, mas essa tosse ela pode ter causa emocional. Ela pode sim estar passando por algum problema emocional em que aumenta a tosse. E por isso ela não consegue melhorar dessa tosse enquanto ela não aliviar o problema emocional que ela possa estar passando. Esses fenômenos do ponto de vista fisiológico notam-se durante o estado de excitação, medo, raiva, etc. Produz-se de forma imediata uma modificação nas constantes vitais. A pressão sanguínea se eleva, o ritmo respiratório se acelera, produzem secreções que antes não existiam, como a transpiração e a descarga de adrenalina, provocando aquele aceleramento cardíaco, os tremores e muita coisa. Resfriado, vocês vão ver aqui que às vezes a sinusite pode ser provocada por um problema emocional. A dor de garganta pode ser provocada por um problema emocional. E nós veremos que o futuro da medicina é tratar o emocional junto com a parte física. Se você não tratar o emocional, você não vai tratar a parte física, porque os dois caminham juntos. O cérebro, minha gente, reage a sentimentos, né? Isso faz parte da homeostase que a gente não estudou. Homeostase é o equilíbrio, pessoal. Da homeostase que a gente não estudou lá na fisiologia. A gente estudou só a parte física da coisa. A gente estudou só a parte bioquímica da coisa. Lá no livro de fisiologia, de semiologia, de cardiologia, todos os livros, lá não tinha o capítulo sobre a alma, a fisiologia da alma. E nunca vai existir, porque cada ser humano vai reagir de uma forma diferente. Mas sim, o cérebro sempre reage a sentimentos. E você sabe que, nós já sabemos que o cérebro comanda o corpo. O cérebro comanda o corpo. O sentimento vai para a cabeça. Por que é que a gente diz que o órgão do sentimento, porque é que quando a Amanda era criancinha não, adolescente, ela fazia aquele coraçãozinho, aí botava uma flechinha, bem bonitinho, para dizer que estava apaixonada, e aí, onde a flecha estava furando, tinha umas lágrimazinhas que ela pintava de sangue, para dizer que era sangue misturado com lágrima. Por quê? Porque o cérebro reage a sentimentos, há uma descarga de adrenalina e o coração acelera. Por isso que a gente acha que o sentimento está no coração. Que há aquela taquicardia, porque quando você olha aquela pessoa que você tem raiva, ou aquela pessoa que você gosta, aí você fica, o coração acelera e não sabe por quê. É porque o cérebro reage a sentimentos. E foi comprovado que não só o cérebro, mas todos os órgãos reagem a sentimento. O cérebro, o coração, o fígado, o estômago, o intestino. Quem nunca ficou aqui com problema de intestino, que quando foi fazer uma prova, que deu aquela dorzinha de barriga, que foi falar em público, quem nunca? E de onde vem esse problema intestinal? Ai meu Deus, eu não vou agora não, tenho que fazer cocô hoje, eu estou aperreada. Senta no vaso, nada. Ou então vem uma diarreia. Aí já se preocupa porque está com diarreia, vai fazer cocô no meio da prova. Os rins têm influência. Isso são, pessoal, os nervos que vocês não vão entender bem, parasimpático e simpático. A coluna cervical,
a coluna torácica, a coluna lombar, a sacral, que é lá ao final da coluna, que algumas pessoas aí do interior e muitos da cidade chamam de a rabada. Doutor, é uma dor lá na rabada. É esse finalzinho aí, pessoal, da coluna. Eles vão ser envolvidos por problemas emocionais que podem aumentar a dor. Então é muito importante que os problemas emocionais sejam aliviados. Por isso é muito importante que cada dia as nossas igrejas, tanto faz a católica como a evangélica, não desistam. É muito importante, não desistam de adquirir, de conquistar cada vez mais fiéis, para que essas pessoas frequentem cada vez mais as igrejas, que lá você pode sim aliviar os seus problemas emocionais. Os desequilíbrios consumados ficam gravados na alma e são materializados no corpo físico por leis naturais que representam a justiça divina. Então os desequilíbrios emocionais consumados, tipo um ódio, uma mágoa, uma raiva, uma traição, ficam gravados na alma e são materializados no corpo físico por leis naturais que representam a justiça divina. São as matrizes da alma. Isso não tem em livros da medicina, isso não tem em livros da enfermagem. E muitos livros, nem livros da fisioterapia, livros da ortopedia, livros da cirurgia, isso não existe lá nos livros. Essa materialização no corpo vem em forma de quê? Em forma de doenças. Então os desequilíbrios se materializam no corpo físico em forma de doenças. Então a parte emocional, e eu tenho sempre falado aqui que a parte emocional é muito importante. A cada pensamento, uma emoção, uma sensação ou um sentimento negativo. A alma absorve estas energias nocivas. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo absorve elementos que lhe degradam. A alma absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Por quê? Porque você não pode separar a alma do corpo enquanto você está vivo. Então, temos que pensar bem o que é que a emoção está fazendo com você. O que é que o sentimento de mágoa, o sentimento de sofrimento, o sentimento de traição, raiva, decepção está fazendo com você? Jorge Andréa dos Santos, que é um médico que estuda a alma, diz o seguinte: pensamentos, emoções e sentimentos harmoniosos contribuem para a manutenção do equilíbrio e saúde física, mental e espiritual do ser humano. Pensamentos, emoções e sentimentos harmoniosos contribuem para a manutenção do equilíbrio e saúde física, mental e espiritual do ser humano. O contrário gera profundas disfunções e distonias causadoras de desequilíbrios, doenças e enfermidades, podendo contribuir significativamente para a instalação de um processo auto ou hetero obsessivo, gerando o que, pessoal? Doenças físicas. Nós temos sim que encontrar pessoas que tratem da alma, pessoas que tratem da alma, a psicologia, a psiquiatria e até mesmo médicos que já estão estudando, que é o caso do Dr. Denilson, como aliviar o sofrimento da alma, fazendo com que, aliviando esse sofrimento, você alivie dores. Pulando um pouquinho aqui o assunto, existem benefícios da meditação.
Um estudo publicado no mês de fevereiro de 2011 na revista Psychiatry Resist Neuroimaging sugere que meditar, orar ou rezar por apenas 30 minutos por dia durante 8 semanas pode aumentar a densidade de massa cinzenta em regiões do cérebro associada à memória, estresse e empatia. Então o que é que acontece? Você fazendo isso, você orando, você rezando ou você meditando, não sei no que você acredita, o que é que pode melhorar? A sua memória, aliviar o seu estresse e lá na frente você não ser acometido por uma doença chamada doença de Alzheimer, que é a doença do alemão, a doença do esquecimento. Nesta mesma revista, ele coloca os benefícios da meditação e estado de prece. O que é que a meditação faz? O que é que uma prece, o que é que uma reza faz? Ela regula o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco. Aumenta o fluxo de sangue para as células. Reduz o nível do hormônio cortisol, principal responsável pela morte dos neurônios, que fazem parte do sistema nervoso. A meditação, a prece e a oração, pessoal, permite níveis profundos de relaxamento e bem-estar. Excelente terapia para pessoas com pressão alta. Reduz muito a ansiedade e o estresse. Estima-se, calcula-se que 50% de todas as doenças são devido ao alto nível de estresse. 50% são devido ao alto nível de estresse. A maioria dos cânceres é devido ao estresse. Então, pessoal, é muito simples meditar, é muito simples orar, é muito simples rezar. Mas rezar de verdade. Porque nesse mundo você pode perder tudo. Você pode perder seu namorado, você pode perder sua família, você pode não ter o que comer, mas você nunca pode perder a fé. Porque quando você perde a esperança de seguir, você não vai mais para lugar nenhum. Cientistas realizaram estudos científicos de como fatores espirituais previnem a incidência de enfermidade em determinadas regiões e a mortalidade, e promovem a saúde e o bem-estar, estabelecendo o relacionamento existente entre ciência, medicina e alma. Entre vários exemplos, pode-se citar que pacientes internados em UTI coronariana, quer dizer, problemas cardíacos seríssimos, por meio de estudos aleatórios, com 2 grupos, resultado: o grupo que recebeu prece por 28 dias obteve melhoras nos quadros médicos em relação aos grupos que não receberam prece. Então, está comprovado cientificamente, e os cientistas e médicos estão cada vez mais se rendendo à melhora da saúde física através da saúde emocional. A prece, em que muitos acham graça, realmente ela melhora o estado emocional, que melhora o estado físico, ok? E para homenagear a questão da prece, vamos escutar aqui uma música do Roberto Carlos. Tem aí, Roberto Carlos? Hã? Com certeza. Depois bote uma boa aí para o pessoal escutar, enquanto eu falo ali com a dona Aldenora. Ok, pessoal do Facebook, a gente está voltando daqui a pouco. Pode mandar suas perguntas, pode mandar um alôzinho pro Dr. Denilson, dizer que ele está lindo, alguma coisa desse tipo, verdadeiro, né? Verdadeiro, certo? E daqui a pouco a gente vai voltar a gente falar como é, toda uma sequência, como é que a doença surge. E aí, se a gente continuar a tratar isso aí, a gente pode evitar as doenças. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Vamos escutar aí Roberto Carlos. Roberto é Roberto. O Júnior não estava preparado, pessoal, por isso ele está demorando. Ele está ligando para o Roberto Carlos ainda. O Roberto Carlos vem cantar ao vivo aqui daqui a pouco. Roberto Carlos é um doido lá de Altos, tá
certo, que eu conheci, grande amigo meu. Não é o Griff Brower. Daqui a pouco a gente volta. Vou descansar aqui um pedacinho, olhando para esse capacete feio. Tem hora que eu fico sem equilíbrio e tonta. O que pode ser isso? Doutor Denilson, uma pessoa muito zangada e estressada pode ter câncer? Olha, viu? Doutor Denilson, eu tô me sentindo sufocado, tonto, suando muito e com medo de coisas simples como sair à rua. O que está acontecendo comigo? Pânico. Essas e muitas outras perguntas você pode fazer diretamente para o doutor no programa Pergunte ao Doutor Denilson. Se ligue na Líder FM ou no Facebook todo sábado de 9 às 11 da manhã e tire suas dúvidas sobre saúde e bem-estar. Ouça, divulgue e participe. Programa Pergunte ao Doutor Denilson. Olha, essa daí eu não tinha ouvido, não. 9 às 11 no Facebook e na Líder FM. Daqui a pouco a gente responde a pergunta, viu, pessoal? Deixa passar logo a música. Aí. Agora a galera botou medo, foi pra fazer a Amanda chorar, pessoal, viu? Chore, Amanda, transborde as lágrimas, que as lágrimas também fazem parte do alívio de um sofrimento. Não bota Pablo aí não, pelo amor de Deus, que ela chora. Nem Léo Magalhães, dia 1º de junho. Se a pessoa que está organizando essa festa aí, eu gostaria de dar um aviso para a pessoa que está organizando a festa do Léo Magalhães. E todos vão concordar comigo. Não cabe no iate. A festa não cabe no Yacht Clube. Escute o que eu estou dizendo. Não cabe. Léo Magalhães não cabe no Yacht Clube de Campo Maior. Não é doido, velho. É pesado demais. Alô, pessoal de Piripiri, pessoal de Alves, se estiver me ouvindo aí, tamo junto. Devan. Mano, focaliza aqui pra ficar só. Aí, mostra eu não. Sei que eu sou a parte mais bonita, mas não precisa me mostrar não. São momentos. Eita porra. Desse jeito não vai dar certo não. Não, Amanda, você tá gripada, não pode. Esse negócio de cerveja. Tá pensando. Era a parte da doutora pra estar aqui, não era não, mano? Cadê ela? Nunca mais vi. Doutora Elane. O importante é que emoções eu vivi. Foi igualzinho.
sábados, de 9 às 11 da manhã, na Líder FM. Uma conversa com o médico Denilson Eugênio através do rádio. Pergunte ao Dr. Denilson, todo sábado, de 9 às 11 da manhã, na Líder FM. E também pelo Facebook. E atenção, tem reprise na Líder FM de 9 às 11 da manhã, toda segunda-feira. Voltamos a apresentar Pergunte ao Dr. Denilson. Pergunte ao Dr. Denilson. Estamos de volta com o programa Pergunte ao Dr. Denilson. Eu gostaria de mandar um abraço a meus pais aí, Dona Marlene do Galeto, seu Altivo, que está viajando, foi para Santa Inês, no Maranhão, não sei não, é lá do Laios aí, que ele foi para lá, foi com a doutora Elderlene, o Josino e algumas pessoas maravilhosas, o pessoal do Laios, né? Um abraço aí a Dona Francisca, teve uma fratura de fêmur, mas está se recuperando, já está em casa. A Amanda foi lá, instalou um sorinho, complexo B, já está se recuperando, né? E nós estamos também aqui conversando com vocês sobre como, nós vamos falar agora, como a doença surge. Como é que a doença surge? Doutor, como é que a doença surge? Ô, doutor Denilson, me ajude. Eu não estava sentindo nada e de repente eu estou desse jeito. Como a doença surge, pessoal? A doença, pessoal, ela surge de uma alteração orgânica, quer dizer, do corpo, como consequência de processos psicológicos e fisiológicos do indivíduo, desajustadas das funções viscerais e vice-versa. Quer dizer, você pode começar com um problema orgânico e aí ter o problema psicológico, aumenta o problema orgânico, que aumenta o psicológico, aumenta o problema orgânico, que aumenta o psicológico, até você ficar doente. Os distúrbios emocionais desempenham um papel importante nessas doenças. Fazendo o quê? Transformando-as em doenças crônicas, pessoal. Então, os distúrbios emocionais, a parte da área emocional, desempenha um papel importante nessas doenças, transformando-as em doenças crônicas. Às vezes você não sabe porque de repente surgiu uma doença, né? Grandes incidências de casos de doenças psicossomáticas, quer dizer, desse tipo de doença, essas causas que nós estamos trabalhando, acomete pessoas de diferentes idades. Os cientistas pensavam que essas doenças psicossomáticas só atingiam pessoas já em fases avançadas, de idade avançada, os idosos. Condição existente na presença de patologia orgânica produzida por forças psicológicas. Existe sim, já está comprovado, né, que existe a condição existente na presença de patologia orgânica produzida por forças psicológicas. Pode ser grave e até fatal. Então isso é muito importante, A psicossomática, ela engloba processos que integram o psíquico e o social. Pessoal, tragédias com pessoas que tiveram as casas demolidas pela água nesse inverno de Campo Maior, em muitos lugares por aí, elas podem levar essas pessoas com um problema psíquico devido à tragédia e devido ao problema social a doenças orgânicas. E isso precisa ser tratado, e isso precisa ser dado mais valor à psicologia, e isso precisa ser dado mais valor à psiquiatria. Precisamos, gestores, dar mais valor às pessoas que cuidam da alma das pessoas. Porque só assim nós vamos realmente prevenir doenças, né? Quantos psicólogos existem em Campo Maior que possam estar ganhando dinheiro com o seu trabalho? Trabalho esse tão
importante. Quantos? Me digam o nome. Me digam o nome de um psicólogo. Tentem lembrar aí na cabeça de vocês de um psicólogo campo-maiorense. Eu só tenho um na minha cabeça, mas é porque essa trabalha comigo. Porque senão não teria nenhum nome de um psicólogo. Por quê? Porque geralmente os psicólogos não trabalham em Campo Maior. E o psiquiatra também, ele vaza no sentido Teresina, porque ele não pode estar aqui se sujeitando a horríveis salários. Pessoal, dê mais importância ao psicólogo e ao psiquiatra. Ele pode aliviar, eles podem aliviar muito os seus problemas. E também aquele médico que possa estar estudando, que possa estar trabalhando e entendendo mais a alma. O corpo reflete o que as pessoas sentem e pensam, pessoal. O que é a somatização? A somatização de situações desconfortáveis podem gerar doenças psicossomáticas. Quer dizer, a transformação de situações desconfortáveis em doenças verdadeiras. Como, por exemplo, no aparelho circulatório, situações desconfortáveis podem provocar infarto, pressão alta e artrite reumatoide, dores nas articulações. No aparelho respiratório, você pode ter bronquite e pode ter até asma, coisa que você não tinha antes. Pode aparecer de repente. No aparelho digestivo, você pode ter a gastrite, a colite, ou até mesmo a úlcera, ou até mesmo, pessoal, o grave câncer de estômago. Ah, mas ele nunca fumou e tem câncer. Você vai pesquisar como foi a vida da pessoa. A vida da pessoa foi cheia de mágoa, de raiva, de perturbação, sem sucesso, sem alegria. E aí, realmente, a pessoa vai adoecer. No aparelho locomotor, dor em partes do corpo, como enxaqueca, dores musculares. Tudo isso vem provocado pela parte de perturbações, raiva, mágoa e muitas outras doenças psicossomáticas. No aparelho endócrino, o aumento ou redução de apetite. Quem aqui nunca ficou com problema de ansiedade e começou a comer desesperadamente? E aí engorda, aí vem a obesidade, vem a síndrome metabólica, o diabetes, problema de infarto. Tudo começou aonde? No estresse, nos problemas emocionais. Doenças da pele que podem ser causadas por doenças emocionais, acne, psoríase, que é uma manifestação principalmente nos cotovelos. No aparelho genital, qual foi o homem que nunca disse, isso nunca aconteceu comigo, né? Ele estava numa situação difícil, de estresse, sem dinheiro, com problema em casa, e no aparelho genital acontece que tipo de problema? A impotência sexual, ou no caso da mulher, a frigidez, a mulher fica sem desejo sexual. Isso tudo devido à perturbação emocional. No aparelho reprodutor feminino, alterações na menstruação. Qual é a mulher que por causa de problemas emocionais nunca teve uma menstruação exagerada, ou até mesmo a menstruação nem veio? E perturbações da menopausa. Aí a menstruação não vem, ela está namorando, a menstruação não vem, ela acha que está grávida. E aí ela perturba mais ainda, aí é que a menstruação não vem. Aí pronto. Ela só vê mulher grávida na frente dela. Não vê outra coisa. Oh, meu Deus do céu, só tem mulher grávida nesse mundo. E aí vai perturbando cada vez mais e gerando problemas emocionais, que esses problemas emocionais vão gerar doença. Câncer de todos os tipos. E doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São doenças que o próprio corpo reage contra o próprio corpo. É uma loucura. Se você for tentar entender isso, é uma loucura. Mas como que a gente pode evitar isso? É o mais importante. Você cuidando da sua alma. Artrite reumatoide, dores, aquelas pessoas que têm aqueles dedos que começam a entortar, não sabe por que é aquilo. O início de tudo. Uma úlcera na perna que não cicatriza nunca. Acne,
Os meninos, devido ao emocional, estão estudando para vestibular, ou estão começando a namorar agora, é o emocional, aí lá vem cheio de acne e não sabe por que aquilo. Além do erro alimentar, o emocional faz com que apareça o surgimento de acne. Indivíduo com esses transtornos, em muitos casos, o que é que acontece com o sistema emocional? Eles vão procurar o quê? Onde é que está o alívio? Onde é que está o alívio hoje de uma pessoa, até mesmo jovens e adolescentes, que foi traído? Onde é que está o alívio dele? No álcool, nas drogas e medicamentos sem prescrição médica. E aí provoca o quê? A dependência. Dessa dependência você vai ter doenças orgânicas. O que o álcool pode provocar? A cirrose. Então não venha me dizer que a parte emocional da coisa não faz sentido. Não venham me dizer que é frescura, que é piti, que é não sei o quê, quando os pacientes chegarem com esses problemas no hospital. Tratem, cuidem, tratem do mesmo jeito, cuidem dos pacientes e aí sim liberem. Não tem que atender? Vamos atender a todos. Soluções momentâneas que quando o efeito passa, a pessoa fica novamente deprimida e volta a se sentir transtornada, tornando-se um ciclo vicioso. É o caso da droga, do álcool e de medicamentos. A pessoa toma remédio, eu tomo um remedinho, não estou conseguindo dormir, eu estou só pensando naquele infeliz, ou naquela infeliz que foi para a festa da Márcia Felipe e eu não fui, e quando foi lá eu fiquei sabendo que ela ficou com um caboclo muito mais bonito do que eu, saradão, e agora, o que fazer? Aí a pessoa, infelizmente, ela vai para o álcool, ou as drogas, as medicações sem prescrição médica, e aí terminam se envolvendo e ficando dependente. Agora, como tratar? Somente cuidando da mente é que você tem condições de manter a saúde. Somente cuidando da mente é que você tem condições de manter a saúde. Não adianta. O tratamento médico inclui sessões de técnicas de relaxamento e reprogramação mental. Todos os médicos deveriam orientar os seus pacientes a esse tratamento, a essas sessões de técnica de relaxamento, que hoje está muito mais fácil com o uso do YouTube, com o objetivo de apoiar o paciente durante as crises e auxiliá-lo a adotar uma forma mais positiva de ver o mundo. Poxa, pessoal, o cara que hoje sofre porque uma mulher o traiu, pelo amor de Deus, ele tem que ser orientado. O que tem de mulher nesse mundo aí? Sei não. O método já foi testado com mais de 5.000 pacientes que tiveram suas vidas melhoradas, né? Aliviar, mostrar para o paciente uma nova forma de ver o mundo. Para isso, pessoal, as consultas são mais demoradas. Para isso, nós teremos mais tempo para atender um paciente. Para isso, gestores, temos que ter mais médicos. Temos que ter mais médicos que entendam da alma das pessoas. E não só aquele médico, tá com dor, voltarei. Não sei o que, tipriona. Não sei o que, não sei o que, vai-se embora, vaza. Não é nem para trás. Temos que ter médico. Poxa, o cara chega doente e o cara é tratado mal, ele sai como? Pior. Eu sei que a lotação dos hospitais irrita os médicos. Eu sei que a lotação dos postos de saúde irrita os médicos. Eu sei que a falta de pagamento irrita os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o limpador do chão. Se não tiver pagamento, a gente não sobrevive. Mas a culpa não é da população. Só tenho isso a dizer a vocês. A culpa não é da população. Então, pessoal, a medicina psicossomática, ela tem o objetivo de mostrar o papel do homem através de sua mente e comportamento. Aplicar melhor a potencialidade do homem, da pessoa. Trabalhar melhor os seus sentimentos. Somos responsáveis do nosso corpo e saúde. Estou falando aqui, pessoal, de uma medicina do futuro que você já pode ter ela agora.
não necessitará de baterias de medicamento. As visitas que eu já fiz aqui em Campo Maior e em outras cidades, a gente chega, a pessoa tem uma verdadeira farmácia. Ela dói o estômago, ela dói a cabeça, ela tem remédio para gastrite, ela tem remédio para diabetes, ela tem remédio para pressão alta, ela tem remédio para dormir, ela tem remédio... Por que será isso? Por quê? Ela toma muito remédio, dá dor de estômago. Ela vai e toma remédio para o estômago. Ela toma remédio de pressão, a pressão, aí ela se alimenta mal. Tudo isso, pessoal, vem a parte emocional. A reforma íntima, quer dizer, interna, visa conquistar também a vigilância, cuidado com a alimentação, sentimentos elevados, a higiene física e mental. Como é que a gente vai fazer essa limpeza no cérebro de uma pessoa que está mal? Existem profissionais, né, que fazem isso. Hoje está surgindo uma profissão no mercado e que eu quero que vocês tomem muito cuidado, que é a profissão de coach. Eu fiz um curso de coach que durou 3 a 4 meses. Né? Aí a gente tem curso de coach que o cara vai 2 dias e recebe o certificado. Cuidado com isso. O que é o coach? O coach vai fazer você ver o seu potencial. Ele vai só lhe orientar a melhorar a sua potência, a usar o seu potencial que você já tem. Ele não vai fazer mágica nenhuma para você. Ele só vai lhe dar os caminhos, né? Então, foi daí de onde veio a especialização, a especialidade em melhorar a mente e o corpo das pessoas. Com isso, melhorando a vida das pessoas. Isso é a função do coach. Você viu lá aquela confusão na novela das 8, aquele coach misturado com psicólogo? Não. Existe a parte psicólogo, tem que ser separado. Existe a parte coach. Coach não pode interferir na área psicológica. Né? Tem a parte da psicóloga e tem a parte do psiquiatra. A doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado de órgãos ou partes do corpo. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Prestar atenção. Hoje nós podemos trazer aquelas técnicas milenares, orientais para nós, através do YouTube, hoje você já pode praticar yoga dentro de casa, só assistindo o YouTube. O corpo de um ser humano vivo deve ser um funcionamento à alma que o habita. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, ele se encontra no estado que denominamos de saúde. Doutor, eu não sinto nada, eu só não consigo dormir à noite. Você está doente. Doutor, eu fico só acordando à noite, mas doutor, eu bebo e não sinto. Você está doente. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo, e então falamos que ele se encontra em um estado de doença. A doença é a perda relativa da harmonia. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, aí sim você tem saúde. E quais são essas funções corporais? A mental e a orgânica. Ok? Esta perturbação da harmonia, do equilíbrio, acontece a nível de consciência, certo? Que é a parte da alma do ser. Enquanto o corpo é a forma de apresentação desta desarmonia. Então tudo como se fosse um quebra-cabeça, que se você tirar uma peça, você não vai conseguir nunca montar o quebra-cabeça. Ok? Então você, se não tiver aquela ligação, aquele elo de ligação entre alma e corpo, emoção e corpo, você não vai conseguir a saúde. E é aí onde nós queremos chegar. O que é que a gente quer? A gente não quer só que o corpo esteja sem doença.
A gente quer que o corpo esteja, não quer que o corpo esteja só saudável. Isso não é o que eu quero. Eu quero que o corpo esteja super saudável. E um corpo super saudável, a alma e o organismo têm que estar bem. O nosso ser não consciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Procurando silenciar esta tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com os sintomas, sem perceber o que gerou os mesmos. Vocês entenderam? O nosso ser não consciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos. Você vai aparecer uma dor, sofrimentos físicos e emocionais. O que é que acontece? Você vai no médico, você vai na farmácia, ele passa um medicamento para você, você vai tomar, vai aliviar aquele sintoma, e você não vai saber a verdadeira origem do problema. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra. Bonito, né? Parece uma poesia. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra. É importantíssimo. Por que médicos e pacientes precisam aprender a perceber onde está a causa inicial? Médico, porque tem o papel de orientar também. Se não souber a causa, irá tratar apenas a consequência. Pacientes, porque são os principais interessados e responsáveis por sua cura. É importantíssimo que os pacientes e médicos aprendam a perceber onde está a causa inicial do problema. Por isso que a consulta tem que demorar mais, por isso que a gente tem que conversar mais, porque o problema pode estar... eu atendi uma adolescente que ela tinha problemas e tal, vocês viram isso na novela, tinha problema, tudo isso mais, isso... Aí foi conversando, até que você descobriu toda a causa de tudo, de todos os problemas. E estava em uma atitude ruim no passado. Sabemos todos que a alma é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico à alma. Complicou, né? É isso que eu venho dizendo desde o começo. É que a alma está envolvida com o corpo. Se a alma sofre, o corpo sofre. Isso não é uma novidade, está escrito no livro, no melhor livro que já foi escrito, está escrito na Bíblia. Ok? Então a gente tem que melhorar a alma das pessoas. As qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências registrados reaparecem no corpo físico como enfermidade e moléstias. Inúmeras almas elas adoecem, ou seja, com os componentes psíquicos da enfermidade, da doença. Em grande parte dos casos, o componente inicial desta enfermidade, escutem bem o que eu vou dizer a vocês, isso vai afetar a muita gente, inclusive quem está aqui na minha frente. Em grande parte dos casos, em 80% dos casos, o componente inicial da enfermidade, o componente inicial da doença é a falta de auto-amor. Em grande parte dos casos, o componente inicial de qualquer doença é a falta de auto-amor. A pessoa não gosta dela e ela não percebe isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas, o amar a si mesmo ainda é uma lição que todos temos que aprender. Uma consequência da falta do auto-amor é o quê? A depressão.
Você começa a não gostar de você, você começa a se complicar por causa daquilo ali. Você não gosta de você. Vou assim mesmo. Vou vestir essa sandália aqui mesmo. Vou desse jeito. Enquanto que antes, o que é que acontecia? Quando você tinha o seu namoradinho, você se ajeitava todinha. Para quem? Para ele. Aí o que acontece agora? Você não tem ele. Ou você não tem ela. Você não se ajeita mais. Por quê? Porque na verdade você não se amava. Você só cuidava de você por causa dele. E o principal problema de relacionamentos é que a pessoa se preocupa com o outro. Acha que a felicidade dela ou dele está no outro. E ela esquece dele. Ela esquece dela. Como se pode conceituar a depressão à luz do conhecimento da alma? Ninguém chega aqui para mim, não tem nenhum psiquiatra e que venha aqui dizer para mim a origem da depressão. Na área médica mesmo ali, comprovar, a depressão está aqui, nesse órgão. Porque a depressão é o cansaço de viver, é não aceitar a vida como ela é. Ela não aceita a vida como ela é e não tem forças para reagir, para melhorar a sua vida. Vai o quê? Se aprisionar. É por isso que a depressão, no meu pensamento, ela deveria ter tirado esse S aí, botado um I e seria deprisão. O nome dessa doença deveria ser deprisão. Por quê? É a doença prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. É uma intimação de leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Você tem que mudar. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Você não aceita a sua vida como ela é e você não tem forças para poder mudar isso aí e nem quer mudar. A pessoa depressiva que está no fundo do poço, ela não quer que as pessoas tirem ela do fundo do poço. Ela quer e aceita que as pessoas desçam até o fundo do poço e sente lá com ela para conversar. Aí sim ela aceita a pessoa. É por isso que o depressivo gosta mais de conversar com o depressivo. É um falando, se lamentando e o outro lamentando ainda mais. É uma concorrência de lamentações. Certo? Medicações. Como seria a medicação? Acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si. Não estou dizendo que você tem que ter feliz com sua pobreza, com seu problema, não. É se contentar momentaneamente, né, com o que é, com o que está acontecendo na sua vida. E ser feliz sem que isso signifique estacionar. O que é isso? É que você tem que ir para frente. Parar de procurar e de encontrar motivos externos para as suas dores, encontrando-lhes as causas íntimas. Dentro de cada um está a cura para todos os males. Dentro de cada um está a cura para todos os seus males. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz ainda em vida. A felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentido da vida a partir do olhar de impermanência. A felicidade, pessoal, o problema da felicidade é porque a pessoa tem um caminho e ela acha que a felicidade está lá no final do caminho. A felicidade está no caminho. Você tem que ir vendo o caminho, porque a felicidade está no caminho. Porque se você esperar chegar em algum lugar, você vai sofrer muito, porque aquele lugar vai demorar, ou até mesmo você vai ser desviado e não vai chegar. A pessoa que sonha, por exemplo, na construção de uma casa, né?
Ela só se torna feliz quando aquela casa tem os móveis que ela quer, quando aquela casa tem aquela televisão de 50 polegadas na sala, quando aquela casa tem ar-condicionado, tem cama box no quarto. Ela não consegue ser feliz no momento em que a casa está sendo feita às cavas. O baldrame, como chamam, as paredes estão subindo. Você tem que ir rindo e se tornando satisfeita com aquilo. E não a pessoa dizer, agora que está aí, Ave Maria, essa casa termina no cada um. Isso é típico de mulher. Por isso que as mulheres têm mais depressão. É estudo científico. A Amanda está aqui sacudindo a cabeça. Mas é típico de mulher. Por isso que as mulheres têm mais depressão. Nós precisamos estar felizes. Só vou estar feliz quando eu me casar. Tem sentido isso. E namorando? Eu estava namorando? Quando termina o namoro, o que é que acontece? A pessoa só lembra do que aconteceu de ruim. E não aconteceu nada de bom e feliz. E por que tu estava lá? Tu passou esse tempo todinho lá. Passou 4 anos namorando, 5 anos, sei lá. Aí não aconteceu nada de bom. Tu só te lembra, tu destruiu a minha vida. Ela destruiu minha vida. Vou morrer na cachaça. Como o Júnior já fez no passado. Né? Mas como é que pode, rapaz? Tem alguma coisa. Você só vê o defeito. Né? Você chega com seu carro novo, você comprou usado, ele só tem um risco na porta. As pessoas só vê aquele risco. Não vê outra coisa. O pensamento, pessoal. Eu vou provar para vocês que o pensamento tem força. Quem nunca aqui teve uma unha arrancada? Aquele ferimento naquela unha que não pode triscar em nada. O que é que acontece? Você começa a pensar negativo. Eita, meu Deus, o pessoal vai magoar. Eita, meu Deus, não vai dar certo, o pessoal vai pisar. Eita, ixi Maria. O que é que acontece? O pessoal só trisca naquela unha. Não bate em outro lugar, pode prestar atenção. Não trisca em outro lugar. E quem trouxe aquilo para você? Você mesmo pensando negativo. Então, pessoal, a felicidade está no caminho. Sabemos quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois a mesma torna visível e palpável, na forma de sintomas físicos e psicológicos, o seu desequilíbrio. Existe desarmonia registradas na alma, e aquilo fica visível, e isso fica mais visível, claro, na pessoa que tem alguma experiência com isso, no caso do psicólogo, no caso do psiquiatra, no caso hoje do coach, que consegue ver movimentos, atitudes, aperto de mão, os movimentos diferentes da pessoa, ele consegue detectar que a pessoa está com algum tipo de problema. É o ser humano que está doente e não o seu corpo físico. Sendo que esse ser humano doente vai transmitir para o corpo físico algumas doenças. Vai começar a aparecer dor de cabeça sem motivo, dor no estômago, diarreia. E isso, se você for levado à frente, vai encontrar a ansiedade, a depressão, que com tudo isso, continuando, a ansiedade pode fazer você se alimentar exageradamente de porcaria, e aí o que acontece? Você engorda. E a obesidade já está comprovado que provoca câncer. Então, onde tudo começou? Lá atrás, num problema psicológico. Que você não quis sair. Quem resolve sair do problema é você. Ok? Pensamentos inferiores doentio. O que é que acontece? Flui para as glândulas, depois para os nervos, predispõe os órgãos a todas as enfermidades, arruína todo o metabolismo celular. Isso tudo começou, pessoal, com um pensamento negativo. Não susto, pensei que era a dona Denora chamando a gente para comer. Viu?
Tudo começou com pensamentos negativos que levou às doenças. Então, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? O estresse emocional é um importante fator no processo de produção de doenças. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência, a falta de amor por si próprio podem ter efeitos devastadores sobre o funcionamento do seu corpo. Então, por favor, não tem o que fazer. A falta de amor a si ou a autoimagem ruim pode causar bloqueio. Bloqueio no que o pessoal chama, o pessoal da acupuntura também, do chakra cardíaco, o qual secundariamente depois afeta o funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico. Também pode afetar os pulmões, contribuindo para as doenças respiratórias. Não é invenção, é comprovado. A forma inadequada de expressar verbalmente o que sente ou não, ou a não expressão verbal dos sentimentos internos, pode interferir na função da laringe. Esta pode ser a causa de muitos casos de amidalites ou transtornos de tireoide, pessoal. A forma você não consegue expressar, ou você não quer expressar, fica preso em você o que você sente. Os sentimentos agressivos, os sentimentos de dor, os sentimentos de sofrimento, a angústia, você não consegue ou não quer expressar. E muitas vezes elas vêm como forma de amidalite e até mesmo problemas de tireoide. Isso é confirmado, isso é comprovado cientificamente. Então, pessoal, as emoções atraem doenças. Nossas doenças são frequentemente um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, o bloqueio da alma e o desconforto. Isto sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que aliviem apenas temporariamente os sintomas agudos de algumas doenças, não é a solução ideal para minorar os problemas do paciente. Dentro de uma perspectiva, você tem que aliviar os problemas sentimentais, os problemas emocionais. Se você não resolver essa parte, a sua doença vai voltar, a sua gastrite vai voltar, a sua amidalite vai voltar, a sua dor nas costas vai voltar, a sua diarreia vai voltar, dor na barriga, a sua cólica, a sua menstruação alterada, cefaleia, labirintite, tontura, ansiedade, depressão, tudo vai voltar. No momento em que você suspende o medicamento, porque você não curou, você deu um alívio momentâneo. Aí depois que vicia no medicamento, não tem como tirar. Muito difícil. Pessoal, a medicina do futuro deverá ensinar os pacientes a reconhecer os fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispô-los a determinados estados mórbidos, a determinadas doenças horríveis. Terá mais facilidade a medicina do futuro em detectar disfunções nos corpos, a parte emocional, entérico, né, e mental. É incrível o que vai acontecer. Eu acho que vocês podem estar um pouco assustados com isso, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O intestino, preste atenção no que eu vou dizer, que é complicado entender e acreditar. O intestino reflete o que você sente. Observe bem, quando você fizer cocô, quando você passar o papel se limpando, se sujar muito o papel, você está doente. Se você fizer cocô e tentar limpar e você está livre de doenças. É incrível. Isso acontece com os animais. Deixe seu cachorrinho sem lhe ver, que quando você chega, o emocional dele, quando ele vai fazer cocô, ele suja mais o ânus.
devido ao emocional. E isso acontece com a gente também. Devido a isso, preste atenção que vai piorar ainda mais o que eu vou dizer. Devido a isso, o Albert Einstein, que é um dos principais hospitais de São Paulo, já está acolhendo, as pessoas altamente super saudáveis, né? Estão doando, prestem atenção, fezes para serem analisadas e estudados como pode melhorar a situação emocional de outras pessoas. Avaliando as fezes, pessoal, a gente consegue identificar como é que a pessoa está emocionalmente. A Amanda está aqui fazendo careta. Por que ficamos doentes se aparentemente fazemos tudo certo? A hereditariedade existe, a passagem de problemas, né? Profissional, moral, emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo. Então, o que é que acontece? Você faz tudo certo, ou você acha que faz tudo certo, né? Mas o funcional, o emocional, você tem que entender. As enfermidades graves decorrem de faltas passadas, de coisas que você não fez e contribui para o aprendizado. Ah, doutor, mas eu já tenho meus 60 anos, como é que eu vou fazer? Comece agora. Nós não podemos voltar ao passado, mas nós podemos começar agora. Certo? De um ponto de vista energético, quero que vocês prestem muita atenção, o corpo físico debilitado oscila numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. A frequência, pessoal, do coração de cada pessoa, ela é diferente. Prestem atenção no que eu vou lhe dizer. Existe explicação científica por que é que você não gosta de uma pessoa e ela nunca lhe fez nada de mal. Não bateu. Doutor, não bateu. Eu com ela não bateu. Não cheguei, doutor. Não deu certo. Existe uma frequência no seu coração, certo? Que existe uma frequência no coração da outra pessoa e essas frequências elas não batem, elas rejeitam, certo? É como se fosse um imã, quando você coloca o lado errado, que um fica expulsando o outro. Existe isso, certo? E já está comprovado cientificamente. Existe uma frequência no coração que expulsa a outra pessoa, que não quer ficar ali. Não é à toa, e essa frequência está em todo o corpo. Não é à toa que quando você vai fazer um eletro do coração, o cara pega e bota lá no pé, no outro pé, no braço e no peito. Já essa mesma frequência, ela não existe na cabeça, no cérebro. Não é à toa que o eletroencefalograma é colocado só na cabeça, porque só existe essa frequência na cabeça. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar certa dose de energia sutil, que pode fazer com que seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de forma apropriada. Doutor, como é que se faz isso? Através do emocional, ou através de choque. Existem irmãos que não gostam um do outro, vivem brigando, existe aquela frequência diferente, vivem brigando. O que é que a mãe faz? Bora, se abraça. Se abracem. E os meninos não querem se abracem, até que eles se abraçam, e ali é uma forma de mudar a frequência. A mãe já sabia como fazer os filhos gostar um do outro sem entender de nada disso aqui que eu estou falando, né? Então, mãe é mãe, né? O resto é conversa. Existem formas de tratamento que interagem também com a energia do ser humano, como a acupuntura, a homeopatia. Vou falar algumas coisas aqui que vocês não vão entender. A cromoterapia, você usa cores para tratar, os florais, os fatores de auto-organização, os elixires de pedras preciosas, o passe magnético, a prece e a água fluida, e etc. São vários exemplos
em que a gente está tentando substituir está tentando tirar o medicamento e colocar esse tratamento. Para quê? Para que a gente possa ter menos medicamentos na vida da gente. A medicina não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois desta forma não obterá a cura, apenas melhora dos sintomas. A medicina não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo. Trabalhe, se consulte, vá, se acostume com o médico ou com a enfermeira que conversa com você. E aprenda uma coisa: aprenda a falar bem das boas pessoas e esqueça as pessoas ruins. O médico lhe atendeu mal, né? Aí você me procurou, eu lhe atendi bem. Você continua falando mal daquele médico que lhe atendeu mal. E por que não fala bem do Dr. Denilson? Em vez, substitui, troca. Substitui a pessoa que lhe atendeu bem, que cuidou de você, você troca porque toda vez que você falar daquele médico que lhe atendeu mal, você vai passar raiva de novo. Pode prestar atenção que o seu corpo altera, a sua pressão altera, você esquenta, você quer bater nele. Então, vamos falar bem de quem é do bem. Mas por que falar mal é tão bom? Porque dá ibope. E falar bem não dá ibope. Certo, pessoal? É por isso que as fofocas, né? Outro dia eu fiz um teste, outro dia não, tá com uns 10 anos que eu fiz um teste em Piracuruca. Né? Eu peguei a enfermeira e peguei uma cesta básica, coloquei ela toda colorida e saí na rua para ir deixar para uma senhora lá no final da rua. E todo mundo perguntou o que era aquilo. É uma cesta básica para Dona Maria, é uma cesta básica para Dona Maria. No outro dia, ninguém falou que o Dr. Denilson tinha ido entregar uma cesta básica para Dona Maria. No outro dia, peguei a enfermeira, digo: agora, enfermeira, vamos ficar aqui até 5h30, encostado aqui nesse carro. 6 horas, 7 horas da noite. Aí peguei a enfermeira, botei dentro do carro, aí fui deixar ela em casa. Qual era a notícia do outro dia? Que o doutor e a enfermeira estavam namorando. Da cesta básica, que era uma coisa boa que eu estava fazendo, nada. Na situação em que eu e a enfermeira ficamos ali suspeitos, aí a fofoca fluiu. Então, pessoal, vamos parar de falar mal. Falar mal das pessoas não faz bem à saúde. Ok? Tem alguma música aí do Padre Zezinho para gente escutar? Coloque uma diferente da família, que aquela ali eu já escutei 357,8 vezes. Tá o som ainda? Meu? Já foi. Hein? Quando começa isso aí, a minha voz fica ainda ou não? Corta? Não, corta. Daqui a pouco a gente vai voltar com a energia vital. Como equilibrá-la? A Amanda está gostando, ela está aprendendo muita coisa que ela não sabia e vai começar a se cuidar. E a atividade física? Eu não. Falei demais de atividade física. Pergunte ao doutor Todo dia. Doutor Denilson, o que é hipertensão arterial? Doutor, tem hora que eu fico sem equilíbrio e tonta. O que pode ser isso? Doutor Denilson, uma pessoa muito zangada e estressada pode ter câncer. Por quê? Leia. Ando me sentindo sufocado, tonto, suando muito e com medo de coisas simples como sair à rua. O que está acontecendo comigo? Ela sente dor no aí vai dormir e depois recupera na vida. Diretamente para o doutor E ela Denilson Andrinho, no programa Pergunte ao Doutor Denilson. Nada a ver com a situação. Na Líder FM ou no Facebook, todo sábado de 9 Eu às 11 respondo da a ela. manhã. E tire suas dúvidas sobre Depois saúde eu e respondo. bem-estar. Ouça, divulgue e participe. Programa Pergunte ao Doutor Denilson. Todo sábado de 9 às 11 no Facebook e na Líder FM.
o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Mas aquilo era sagrado, por ele apagava. Jesus era a escritura, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. A viola alguém trazia, todo mundo então queria. Obrigado, professor. Eu dou a noite. Já tem? Já deu. Não tô mais ainda, cara. Ah, só brincando. Prezado é massa, não. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família. Todos tantos não a têm. Agora fala, desviste de nós. O amor virou compromisso de Brasil! Voltou Felipe. Em 3 etapas, sabe que isso mudou. Mudança pra mudar, não sei o quê. Por isso queremos mudança pra mudar, nós vamos trocar o certo pelo duvidoso. Somos Devon 22. Quem é Devon? VR diretas. Nada a ver. Felipe disse todos os sábados, de 9 às 11 da manhã, na Líder FM. Uma conversa com o médico Deilson Eugênio através do rádio. Pergunte ao Dr. Deilson todo sábado, de 9 às 11 da manhã, na Líder FM. E também pelo Facebook. E atenção, tem reprise na Líder FM de 9 às 11 da manhã, toda segunda-feira. Voltamos a apresentar Pergunte ao Dr. Denilson. No meu zóio. Pergunte ao Dr. Deilson. Estamos de volta, né? O programa hoje está bastante surtido de muita coisa nova. E agora, pessoal, nós vamos falar de energia vital, a energia da vida. Como a gente consegue equilibrá-la, a energia da vida.
O ideal é que se possa detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que impeça a manifestação física da doença no nível celular. Então, quanto mais precoce a gente detectar essa doença, mais fácil vai ser de tratá-la. Isso a gente já sabe com relação ao câncer, né? O câncer, quanto mais precoce a gente detectar, mais fácil vai ser de tratá-la. A doença, pessoal, é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. É verdade. A doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Quanto maior for nossa compreensão, maior nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. E a gente tem que ter entendimento. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando. E, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. O desenvolvimento de valores como paciência, prestem atenção, o desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Vou repetir para vocês. O desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Este é o caminho da cura real. Caminho da cura real. A responsabilidade de médico e paciente no processo de cura. O princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. Os princípios mais importantes para a medicina que trabalha com as vibrações é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. O médico não deve ser apenas um agente promotor da cura, mas também um educador. No entanto, o paciente é o principal responsável pela sua cura. Não adianta. O principal responsável pela sua cura é o paciente. O médico pode até educar, dizer, orientar, mas o paciente é o principal responsável pela sua cura. É muito mais fácil tomar um comprimido que proporcione um rápido conserto do organismo do que modificar os hábitos potencialmente insalubres, quer dizer, que fazem mal, que possam estar contribuindo para o problema da saúde. Por isso, os pacientes preferem aquele médico que vão direto ao remédio e não conversam muito. Mas está errado, porque ele vai ter uma cura imediata, um alívio imediato e não a cura. O médico tem a obrigação de orientar. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. Muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis após acontecimento traumático, após doenças difíceis ou diagnóstico de doenças graves. Eles não fazem isso, não vão adquirir hábitos para não adoecer, e sim depois que ela adoece gravemente é que eles vão adquirir hábitos, bons hábitos alimentares, exercício físico e outras coisas mais. Mas tem que ser feito antes da doença agravar, pessoal. Ok? O médico do futuro combinará o conhecimento científico e o conhecimento da alma a fim de promover a cura em todos os níveis. Ok? E é isso que eu venho estudando, tentando ser esse médico que ainda vai chegar. Sob um movimento evolutivo, o ser sentirá que o seu pensamento é gerador de energias que podem atuar
em seu sistema material. Assim, despertará a vontade em si de orar e vigiar. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Pergunte ao Dr. Denilson. E hoje foi bastante produtivo, gostei muito em falar da alma, em falar de nossos conhecimentos, de problemas emocionais que podem sim provocar doenças no organismo e sintomas mesmo que foram comprovados cientificamente. Até o próximo sábado. Estamos indo embora, que a Amanda está aqui reclamando com sono. Por isso, se não fosse a Amanda, eu ia ficar aqui com vocês, pessoal. Mas agora eu vou deixar de falar, porque o Júnior disse que não quer mais que eu fale. Então nada eu vou dizer. Eu vou ficar calado, porque as pessoas aqui já estão reclamando, porque eu conversei demais hoje. Mas desde já estou passando aqui um esparadrapo na minha boca, porque como eu sou uma pessoa que fala pouco, e diante das pessoas que estão reclamando aqui, a Amanda, o Júnior, eu vou deixar de falar, vou permanecer em silêncio e assim agradar a todos que estão aí querendo o meu silêncio. Por isso eu não vou falar mais nada, eu vou ficar calado, e diante da situação eu quero desejar a vocês feliz final de semana, certo? Mas diante da vontade do pessoal aqui da sala, eu me calo. Até logo, pessoal, até o próximo sábado.